Então vamos nessa. Em reunião com os governadores, o presidente Lula apresentou a PEC da Segurança Pública, uma proposta que padroniza os protocolos de segurança e cria a Polícia Ostensiva Federal no lugar da PRF. O plano, que está em análise na Casa Civil, seguirá ainda para o Congresso, não foi muito bem visto aí por alguns estados, dividiu mesmo opinião entre governadores. Alguns elogiaram, outros pediram ajustes no Congresso e também teve crítica. Sobre esse assunto, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Muito bom dia aos senhores. Vem aí eleitos por um estado que está no foco da notícia quando o assunto é segurança pública. Então, nada mais do que necessário ouvir os senhores que fazem parte da maior bancada, São Paulo tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, a opinião. Vou começar pela Zambelli. Deputada, essa PEC deve ser aprovada? De forma alguma, não como ela está hoje, Basília, e até porque eu acho ela desnecessária. Ah, Primeiro porque é uma PEC da Polícia Bolivariana Brasileira. Quando você coloca uma polícia ostensiva respondendo diretamente para uma presidência, você está colocando ali primeiro que você vai contra o Pacto Federativo e segundo que você vira uma polícia do próprio presidente. Stalin teve polícia, Hitler teve polícia, Maduro tem polícia, Chaves, né? Os Castro tiveram polícia, isso tudo para poder oprimir as pessoas. Então, você tem a probabilidade muito maior de ter um Estado opressor. Você pega todas as grandes democracias no mundo, você tem o Pacto Federativo acontecendo de forma muito forte, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o Pacto Federativo, ele é forte. Quanto mais houver Pacto Federativo e descentralização de poder, melhor. Tanto é que eu sou favorável, inclusive, ao contrário, à autonomia da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal também. Então, essa polícia, né, de governo, ela é um fetiche de todo ditador. Toda pessoa autoritária quer ter uma polícia para chamar de sua. Seleguin, é a polícia do Lula o assunto que a gente está falando ou uma proposta mais ampla? Bom, primeiro, bom dia, Basília, bom dia, deputada Carla, um prazer estar com vocês aqui, bom dia quem está nos acompanhando. É completamente diferente essa proposta que a deputada disse, é uma PEC que tem o intuito de organizar o aparato policial no país, né? Nós somos um país continental que tem as maiores divisas terrestres do planeta, não tem nenhum país do mundo com uma divisa com uma dúzia de países que a gente precisa ter um aparato moderno de acordo com o crime organizado está instituído agora, ou seja, o crime organizado depois de 36 anos da promulgação da Constituição em 88, ele se modernizou, ele virou interestadual e transnacional. Por isso é importante a gente ter um sistema de segurança pública que otimize todo o aparato de segurança, seja ele federal, estadual e também municipal, para combater esses crimes. Imagina como é hoje, Basília. Você tem 27 estados, são 27 boletins de ocorrências, são 27 atestados de certidão de objeto de PEC que as delegacias acabam emitindo. Você imagina, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, tem uma guarda municipal perseguindo um ladrão, um objeto, um furto, um roubo, qualquer tipo de crime que ele tenha cometido, ele chega na divisa de município, ele tem que parar a viatura porque ele não tem jurisprudência para atuar no outro município. Essa PEC ela vem, inclusive, para criar um sistema nacional de segurança e constitucionalizar isso, para que não haja problema de insegurança jurídica depois da atuação do aparato policial no processo penal, na condenação dos criminosos. Para além disso, ela vai garantir políticas uniformes, ou seja, tecnologia, investimento. O governo anterior do presidente Bolsonaro, ele não executou o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ficou 80% desses recursos parados lá, exatamente por falta de projetos
que uniformizasse esses investimentos. Então, essa PEC, obviamente, ela vai ser discutida. O presidente Lula, de maneira muito democrática, onde chama os governadores para que eles possam opinar, mobilizar suas bancadas, porque hoje a gente precisa, para combater o crime organizado, de medidas concretas, de organização da nossa legislação, de um esforço dos governadores, dos prefeitos, do governo federal, para ter melhores investimentos e a gente combater o crime organizado hoje, que funciona no sistema 4.0, enquanto a gente está atrasado e, infelizmente, parte da política nacional ainda fica usando dessas demagogias, dizendo essas bobagens de criar a polícia bolivariana, que não tem nada a ver com isso, significa a gente modernizar o Estado brasileiro para combater o crime organizado. Deputada, equilibrando agora aqui o tempo, a senhora tem a oportunidade de responder alguns pontos aí do que foi apresentado pelo deputado Seleguin e também o seguinte questionamento. Se a PEC não for aprovada, qual é a sugestão da oposição, seja por aprovação de outras leis ou de mudanças que o Executivo conseguiria fazer sozinho para dar uma resposta à sociedade contra a violência? Então, já vou responder você, Basílio, ao mesmo tempo vou responder o que o Kiko tem falado. Bom, primeiro, finalmente, o governo Lula está reconhecendo o trabalho do governo Bolsonaro, porque, interessantemente, um ministro da Justiça do Lula disse que a PRF era uma polícia de trânsito e acabou com as diretrizes regionais. Então, acabou com as direções regionais, desregionalizou, tirou ela da polícia ostensiva e jogou ela para cuidar só de trânsito. Quando, na verdade, durante o governo Bolsonaro, a PRF foi utilizada para grandes capturas, inclusive com recordes de capturas de toneladas e toneladas de cocaína, maconha e outras coisas realizadas por organizações criminosas. Nós somos também favoráveis à PEC 57, por exemplo, que regulamenta justamente esse problema que o Kiko comentou sobre a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, então, seria uma guarda de patrulhamento. Obviamente, se ela passar de uma cidade para outra, ela não precisa parar, ela pode continuar a acionar a próxima polícia para poder ajudá-lo nessa perseguição. E para isso a gente tem a PEC 57, que pode passar. É engraçado que a gente vê, assim, no próprio texto, ele fala sobre a questão da centralização de poder, né? Quando a gente fala em centralização, e aí ele falou centralização, por exemplo, do boletim de ocorrência. Ok, chama os governadores e faz uma centralização de boletim de ocorrência para que todos fiquem uniformes no sentido de qualidade, de estar aí no sistema para que as pessoas saibam quem são as pessoas que estão foragidas, mas isso já existe um Fundo Nacional de Segurança, já existe, que eles querem criar na PEC, já existe também o SUSP, né, que é uma plataforma criada desde 2018, numa lei de 2018, então o SUSP já está criado, que ele quer colocar agora na PEC, já existe em lei. Agora, é engraçado que você, então, vê o Dino, por exemplo, né, que quando estava no Ministério da Justiça, dizendo que a Polícia Rodoviária Federal não poderia cuidar de outra coisa se não fosse do tráfego, né, e de trânsito, e agora eles querem tornar essa polícia ostensiva. Quando, na verdade, você tem, por exemplo, a Força Nacional. Na PEC, eu estou com ela aqui na mão, olha só a parte pior dela, Basílio. Ela fala o seguinte: estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o sistema penitenciário, ok? Instituindo o plano correspondente. Peraí, que plano é esse? As diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados, ouvindo um Conselho Nacional de Segurança. Bom, esse pessoal adora criar conselho, que na verdade não é conselho, que conselho você ouve todas as ideias. Eles criam um consenso entre eles, então eles pegam só pessoas que pensam entre eles e o que eles querem fazer com isso? Uma diretriz centralizada de uma polícia ostensiva, armada, para poder ir contra a correspondência e todas as diretrizes do Estado como um todo, todos os estados. O Kiko tem razão em uma coisa. Ele disse que o Brasil é um país imenso, realmente. Cada estado tem a sua cultura, cada estado tem o seu tipo de crime, cada polícia entende como combater esse tipo de crime. Então, a polícia militar e a polícia civil dos estados, elas são importantíssimas, elas não podem estar debaixo de uma polícia do governo, porque aqui ele está dizendo obrigatoriedade nessas diretrizes. Então, ele está tirando o Pacto Federativo e está virando uma polícia de governo bolivariana. E mais, qual é a minha maior preocupação, Basília?
é que a Polícia Federal ela tem cometido já várias ilegalidades, né? Prender pessoas sem foro privilegiado, por exemplo, fazer ações em pessoas que não têm foro privilegiado, muitas vezes crimes que não são federais, são estaduais, ele está invadindo a casa das pessoas a pedido do Supremo Tribunal, fazendo ordens ilegais. Essa PEC vem dar amparo para as ilegalidades e arbitrariedades que essa Polícia Federal vem cometendo contra os opositores do governo, porque hoje a Polícia Federal é uma polícia de governo, não é uma polícia de Estado, Certo. Por isso também eu sou favorável à PEC 412 da autonomia da Polícia Federal. Certo. Seleguim, deputado, o senhor acha que o governo federal demorou muito tempo para vir com essa marca da segurança pública, com uma proposta para tratar diretamente, atacar este problema? Ou, na sua avaliação, foi um tempo necessário para fazer uma análise e até, eventualmente, corrigir, eu já ouvi isso na avaliação de vocês, erros da gestão anterior? Qual a sua opinião? Olha, Basília, nós estamos chegando à metade do governo do presidente Lula, portanto, tem muito tempo pela frente e uma proposta dessa envergadura você está acompanhando pelas posições da deputada Carla Zambelli, que é a posição de dezenas de deputados da Câmara Federal, enfim, é uma proposta estruturante. Em função de ser uma proposta estruturante, você precisa de um tempo para maturar. Eu acho que o governo apresenta isso em boa hora, vão assumir as 5.300 prefeituras agora, novos prefeitos, com novas demandas nessa área. Esse tema da segurança foi intensamente debatida durante as campanhas eleitorais. E para a gente parar de demagogia no país, de achar que tem soluções milagrosas para resolver a questão da segurança, a gente precisa agora maturar uma proposta consistente. E essa PEC ela vem no sentido de organizar. Basília, a gente já tem Sistema Nacional de Educação, Sistema Nacional de Assistência Social, Sistema Nacional de Saúde que funciona muito bem, é o caso do SUS. A gente acompanhou, por exemplo, na pandemia, o quanto ele protegeu ideias malucas de não ter vacina, de tratar uma doença com um remédio ineficaz, enfim, o quanto o sistema protegeu a sociedade. O Sistema Nacional de Segurança Pública tem esse intuito, para a gente proteger a sociedade de pseudo-líderes que costumam medir os outros com a sua própria régua, quando nos acusam de criar uma polícia de governo autoritária absoluta, porque, na verdade, essa é a vontade deles. Né? Se tivesse a Polícia Federal com essa autonomia, junto com a Polícia Rodoviária, por exemplo, de ter uma polícia ostensiva, não teria acontecido o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília, ou seja, o governo federal teria condição de atuar para evitar aquela situação. Quando a deputada fala que tem um conselho, qual é o problema? Porque esse conselho que está na lei, os membros são indicados pelos governadores de plantão, eleitos pela população, que pensam diferente entre si. Portanto, essa legislação não tem nenhum intuito de intervir nos estados, muito pelo contrário, é de pactuar uma política uniforme. Enquanto a gente não tiver uma política de Estado transparente, eficaz, participativa, que perceba as diferenças dos estados e como o crime atua, que é diferente, obviamente, como o crime atua no estado da Amazônia, que está ligado a garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira, como o crime atua no estado como São Paulo, que tem recurso, onde tem um porto importante que acaba desovando droga para o exterior, em estados de fronteira, onde tem que conviver com a rota do tráfico de armas, de drogas, enfim. Se a gente não compreender que cada estado tem a sua particularidade, mas nós precisamos atuar de maneira uniforme para não perder tempo. O crime organizado tem crescido, tem atuado de maneira interestadual e transnacional, tem se modernizado. O Sistema Nacional de Segurança, por exemplo, tem que combater a lavagem de dinheiro, que é um crime federal, ou seja, se a gente modernizar as nossas instituições, Estado nenhum sozinho consegue combater o crime organizado de maneira uniforme. Por isso que tem essa PEC, para a gente criar um sistema onde todo mundo vai ser ouvido, debatido, a gente uniformizar, inclusive, as ações que deram certas. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a redução da letalidade com a instalação das câmeras nos policiais. Isso não tem que ser uma política de demagogia para engajar uma determinada base eleitoral. Tem que ser uma política com instrumentos de estudo científico para saber o quanto a gente pode proteger a vida do policial e proteger também a vida do cidadão. Deputado, eu preciso encerrar o nosso quadro, também equilibrar aqui um pouco o tempo. Eu vou dar 10 segundos finais, muito rapidamente, por favor. Suas considerações, Carla Zambelli, por favor, 10 segundinhos mesmo, para a gente encerrar, porque já avançamos muito na hora. Perfeito. Eu até vi que ele concordou comigo em várias coisas, né? Então,
a gente percebe que, na verdade, eles não conseguem nem defender a própria PEC. Queria só perguntar uma coisa para o público. Alguém já viu o Lula falar que quer prender líder do PCC, líder do Comando Vermelho? Vocês já viram alguma vez? Não. Mas vocês já ouviram o Lula falar que quer prender seus opositores e líderes dos seus opositores, e está fazendo isso com a sua Polícia Federal, que por enquanto não é autônoma. Por isso eu peço, inclusive, que a DPF 635 seja, que caia, né? Porque hoje ela impede a polícia de fazer incursão em comunidades, e isso tem aumentado muito o tráfico de drogas. Ok. Kiko? O presidente Lula tem que governar o país e entregar resultado. Ele prende líderes de facções criminosas, ele investe em segurança pública e defende, sim, a prisão de quem, de maneira irresponsável, engaja as pessoas a atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, essa é a nossa política, de modernizar o Estado brasileiro para combater o crime organizado e oferecer melhores condições dignas de vida para a nossa população. Muito obrigado, Basília, deputada. Obrigada. Até a próxima. Vocês. Debate bom e um embate que a gente vai ver ali, no Congresso Nacional, na hora de analisar essa proposta de fato. Conversamos hoje com os deputados federais Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e Kiko Seleguin, do PT de São Paulo também. Muito obrigada, senhores. Obrigada, Basília.